Estamos de regresso para mais uma emissão do Ideias com J, às quintas-feiras, entre as 19 e as 20, depois com a repetição ao sábado entre as 9 e as 10, fica disponível na rede social Facebook, no Facebook do jornal Correio do Minho, também no podcast da rádio e ainda no YouTube. Duas boas-vindas à Ana Macieira pela JSD, à Inês Rodrigues pela Juventude Socialista e ao Diogo Silva pela Iniciativa Liberal, e cumprimento, claro, aqueles que nos acompanham a esta hora ou aqueles que nos vão ouvir depois em repetição. Vamos começar pelo Diogo Silva, que traz hoje um tema para cima da mesa que tem a ver com a mobilidade, não só a mobilidade ferroviária, mas se calhar mais incidir sobre a mobilidade ferroviária, numa altura em que se fala tanto da ligação em alta velocidade entre Lisboa, Porto, Braga, Vigo, e também, enfim, com alguns a quererem uma ligação para Madrid a partir de Lisboa e não apostar tanto numa ligação de alta velocidade a nível do Porto para cima, do Porto para Vigo, passando por Braga e por também Ponte Lima, já se fala, não é? Irá haver uma estação em Ponte Lima. Bom, Diogo, vamos em frente. Vamos apanhar o comboio. Boa tarde a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, o Rui e todos os que nos ouvem. E sim, efetivamente existem todos esses planos. Eu creio que seja muito importante também, no mínimo, conseguirmos concretizar algum. A nossa ferrovia, e não só, é bastante atrasada a nível europeu. Nós, enfim, durante estes últimos anos de governação do Partido Socialista e dos seus parceiros não tivemos uma grande evolução nesse aspecto. Tivemos, aliás, um retrocesso muito grande. Principalmente lá está, na ferrovia, não conseguimos, e creio que tenha sido mais 1 quilómetro, algo parecido, de percurso. E, portanto, efetivamente temos esse problema e numa altura que se fala tanto, lá está, de certa forma, da poluição, desse tipo de tópicos, e tornarmos Portugal um país mais sustentável, de certa forma, é importante que tenhamos uma ferrovia importante e redes de mobilidade eficientes, de forma a conseguirmos, de certa forma, que os utentes e as pessoas que se precisam de locomover consigam fazê-lo de uma forma sustentável e não, por exemplo, como a maioria de nós faz no seu carro. E, efetivamente, dos casos que falava de uma ligação a Madrid, de passar aliás, para Vigo e passar até por Ponte Lima, quem sabe, poderia ser uma boa oportunidade. Existe também a ligação TGV do Porto a Lisboa, são questões a levantar, até porque no outro dia andei no Alfa Pendular e, sinceramente, primeiro é um serviço que não me parece que tenha um preço acessível e que não é de todo, de certa forma, bom andar no serviço, até porque não te cativa, e por outro lado não é isso. E por outro lado, não é, de certa forma, um serviço que, enfim, que corresponde às necessidades dos cidadãos. E, portanto, nós, eventualmente, e não só também nesse aspecto da mobilidade, toda a gente sabe, como as pessoas costumam dizer, que nós temos as estradas todas buracadas e que ninguém resolve nada e que, portanto, a gente não resolve nada. Sim, é verdade. Também nesse aspecto temos uma mobilidade que não é propriamente das melhores. Por exemplo, falo até há uns dias e em campanha falávamos com um autarca que nos referia que no seu município passava uma autoestrada e que ao longo não tenho a certeza ao certo quantos quilómetros seriam de percurso, contudo ele não tinha qualquer tipo de nó a ligar à sua cidade. E, portanto, efetivamente, qual é a utilidade para este concelho de ter lá uma autoestrada a passar? Eu acredito que, por exemplo, ainda por mais, agora, sendo qual era o concelho? Sobrique de Basto. Pois. Sim. E, a autoestrada passa no concelho, mas passa longe da sede do concelho. Sim. Mas mesmo não tendo um nó, ele até dizia-nos que tinha várias conversas com elementos do governo, mas que apenas lá está lhe prometiam uma série de quilómetros até 2028. E depois, mas mesmo assim nunca ficaria mesmo ligado, não teria um nó. E ele pedia, enfim, para ter um nó e se haveria uma perspectiva, de certa forma, e uma assumição de compromisso por parte do governo, se conseguiriam assumir, se algum dia, nem que fosse 2035, conseguiriam colocar um nó, mas nunca se falava do assunto. E, portanto, efetivamente, numa altura que também se fala tanto da importância do interior, do teletrabalho, por que não aproveitar esta evolução que estamos a ter no nosso país e aproveitar, de certa forma, para rejuvenescer estas zonas que tanto precisam.
e que têm muitas pessoas mais velhas. E depois falava-me também de uma situação que lhe estava a acontecer no município, que era curiosa, que era muitos estrangeiros estarem a ir para o município pela tranquilidade. E eu questionei-lhe se seria interessante e se ele veria uma oportunidade nisso de por exemplo, lá está, essas pessoas irem para o concelho e depois, por exemplo, se haveria uma possibilidade, enfim, de atrair mais pessoas com melhor mobilidade. E claro está que sim. E ele falava-me de vários esforços que tinham de fazer no concelho para ter as pessoas minimamente ligadas, para as pessoas conseguirem aceder aos serviços básicos, como por exemplo ir a uma loja do cidadão ou algo do género, que por exemplo para nós que vivemos numa cidade com um tamanho médio grande, conseguimos fazê-lo com relativa facilidade. Contudo, nestas zonas mais rurais é muito complicado. E portanto, acredito também existiria, e a Iniciativa Liberal tem um bom plano de ferrovia, por exemplo, ligando a Bragança, que também são zonas muito esquecidas. A região de Trás-os-Montes sempre foi uma região tradicionalmente muito esquecida. Já teve comboio, mas foi desativado. Sim, exatamente, e portanto, todas as zonas que são extremamente esquecidas, e neste momento, com a evolução que estamos a ter e com uma oportunidade, de certa forma, que isto relaciona-se, claro está, com vários outros temas, como por exemplo os impostos às empresas, imaginando-se que consigamos trazer empresas com potencial para Portugal e com elevado capital, conseguimos as colocar, por exemplo, numa zona de Trás-os-Montes, e aí lá está, conseguirmos de certa forma colocar jovens nestas zonas. Mas mesmo se a empresa fosse para lá, não tendo os benefícios certos, não tendo uma boa mobilidade, não tendo uma boa estrutura, mesmo até a nível de estradas, para conseguir escoar os seus produtos, mesmo que sejam produtos mesmo que não sejam produtos físicos, acaba por certa forma não atrair essas empresas, e portanto a mobilidade depois correlaciona-se com tudo, com o não rejuvenescimento do interior e com o seu esquecimento, até mesmo com qualquer tema. E portanto eu acredito que também seja um tema que deveríamos debater mais. Uma das questões da mobilidade tem a ver aqui com o quadrilátero urbano. Fala-se muito da ligação para já Braga e Guimarães, que tem dificuldades em avançar devido aos custos, pelo menos um determinado tipo de ferrovia, aquela ferrovia mais tradicional. Mas depois há aqui um conjunto de ligações entre as cidades, não é? Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, que não estão ligados por uma malha ferroviária, chamemos-lhe assim. Enfim, e depois também envolver outros municípios, não é? Criar um grande metro de superfície a nível aqui dos concelhos do Minho. E quando falo dos concelhos do Minho, falo para além destes do quadrilátero urbano, falo por exemplo de Vila Verde e de outros que depois possam ter ligação a uma rede ferroviária nacional. Sim. Não, mesmo a nível do quadrilátero, enfim, que deveria ser o mínimo que nós deveríamos ter uma boa ligação no quadrilátero, já nem falando dos outros municípios, não existe. E eu falava há instantes, aliás, antes de vir aqui ao programa, com um colega meu que é de Barcelos, e quando ele vem para a universidade, ele tem que fazer uma troca ali e perde muito tempo, e acaba porque a ligação... O comboio tem que ser em Nina, não é? Sim, exatamente, e portanto a ligação não é de todo a esperada. E portanto o quadrilátero, no fundo, tem de ser um exemplo para o distrito de funcionamento. No quadrilátero, pelo menos as coisas têm de funcionar. E portanto os outros municípios, se não funciona no quadrilátero, fará nos outros municípios. Mas efetivamente, e até quando se tirou a ferrovia FAF e a Sulric também, mas isso já anteriormente, quando se tirou a ferrovia a estes municípios, efetivamente pensava-se na altura que a ferrovia, pelo menos é o que me parece que os governantes da altura pensavam, que a ferrovia não seria um futuro. E eu também, de facto, não consigo entender essa visão de não entender, de certa forma, a importância que a ferrovia pode ter para as médias empresas e para as localizar, porque várias vezes, e ao passarmos, por exemplo, numa linha férrea, conseguimos perceber que várias empresas de elevado potencial estão próximas das linhas férreas, isto porque é muito mais fácil escoar, dou aqui, por exemplo, o exemplo da Madeira, é mais fácil escoá-lo, de certa forma, em carris, porque é mais fácil, é mais rápido do que em caminhões. E, portanto, existe este potencial. Tem de ser analisado, e acho que em Portugal temos de levar um pouquinho mais a sério a ferrovia. Muito bem, Ana Macieira, bem-vinda uma vez mais. Vamos a falar do domínio dos transportes, da mobilidade para os trabalhadores e para os estudantes, não é? Sim. Quem vai de Braga para Guimarães ou de Guimarães para Braga para estudar, para trabalhar, e não falo só entre estas duas cidades. Há pouco
o Diogo dava nota de quem vem de Barcelos também, que problemas de comboio têm que mudar, não é? O que não há comboios diretos, não é essa possibilidade. Bem, antes de mais cumprimentar o Rui, cumprimentar o Diogo, cumprimentar a Inês, principalmente aqui na questão do quadrilátero, que acaba por ser a parte que mais nos toca, até porque é o que nos envolve, é o nosso distrito, é a nossa zona. Chegou a ser pensado até uma espécie de metrobus quase entre Braga e Guimarães. A coisa ainda está a ser muito estudada e honestamente não sei quanto tempo é que vai demorar esta reflexão. Sei que a Simcaba também já tem esta reflexão em cima da mesa, tem articulado também com os agentes do governo esta reflexão, que é realmente necessário começar a unir o quadrilátero, e o primeiro passo deve ser exatamente Braga-Guimarães e bem pensado até pela questão da Universidade do Minho, para colmatar aqui uma necessidade de transporte que ultimamente até tem sido a própria Associação Académica a colmatar. Atenção que em Barcelos temos também já o IPCA, não é? Que já tem sim. Um peso interessante em termos de Atenção, de estudantes, tem também em Guimarães, não é? Tem em Braga, polos. O transporte a nível de autocarro para o IPCA, eu que estudei lá, a coisa até flui bastante bem. A questão agora acaba por ser a questão dos preços, que são um bocado incontroláveis, porque são privados no fundo, e a questão é exatamente esta: se não havendo uma oferta pública para que as pessoas se desloquem e para equilibrar os preços, no fundo não estamos a beneficiar ninguém, porque não há competição, e a questão é exatamente esta, que aqui em Braga o problema também é um bocado este, que quem acaba por assegurar é a Transdev, e a coisa não tem Temos o recente exemplo das ligações que surgiram no final do ano passado e no princípio deste ano, em que deixou de haver o transporte expresso de Braga para o Porto. Depois teve que ser aqui, na falta de entendimento entre Braga e a área metropolitana do Porto, claro, porque teve que ser a Câmara do Porto a avançar para... Exatamente, o privado vai sempre olhar aquilo que lhes dá lucro. Se não lhes é mais rentável, vão obviamente terminar com o serviço. Aí existe a parte de que as câmaras, os executivos camarários, os executivos do governo também têm de assegurar uma resposta a estas necessidades. Se formos olhar bem, boa parte das pessoas no ensino superior que são de Braga, muitos estudam em Braga, mas muitos vão de estudar no Porto, ou de estudar em Barcelos, ou de estudar em Guimarães. E a questão é esta, que é, hoje em dia, ainda por cima, com a questão do alojamento estudantil, que não há camas, que as rendas estão altíssimas, as pessoas optam cada vez mais pela deslocação, e se a própria deslocação acaba por ficar caríssima, nós estamos a hipotecar toda uma geração a que não possa estar no ensino superior. A questão do quadrilátero faz todo sentido também pela questão das empresas, que é no quadrilátero, então situadas a grande maioria das empresas no distrito de Braga, e obviamente precisam de boas vias de comunicação, sejam elas ferroviárias, sejam elas estradas, sejam elas o que for, incluindo obviamente transporte. Claro. Bom, e depois temos em Braga, então o caso do BRT também é uma forma de mobilidade. Sim. Mas dentro de Braga. Está previsto arrancar em 2025. Vamos ver, até porque o PRR está extremamente atrasado. E é daqueles presentes envenenados que este governo tem. Um PRR com 20% de execução. É o BRT e o nó de Enfias. E vamos ver se conseguimos avançar em 25 com a execução tanto do BRT como do nó de Enfias. Inês Rodrigues, olá, viva, bem-vindo uma vez mais ao Ideias com J. Estamos a falar de mobilidade, não é? Que para muitos é um quebra-cabeças. É verdade. E até para quem tem carro, as alternativas às vezes não são, no sentido de deixar ficar o automóvel num interface qualquer e podemos apanhar o transporte público. Claro. Bem, antes de mais, boa tarde aos meus colegas de painel, ao Rui, a quem nos está a ouvir, e se não tiver a oportunidade de mais à frente, desejar a todos um bom 25 de Abril.
Bem, a mim cumpre-me aqui esta tarefa de fazer a defesa da minha dama, não é? Nós sabemos que uma coisa é factual, não é? Durante as últimas décadas o comboio tem visto como um meio de transporte quase de segunda categoria, não é? Fomos um dos países da União Europeia que mais quilómetros de ferrovia perdeu desde a adesão à União Europeia. Mas também sabemos que desde 2015, e está dados que suportam o que eu vou dizer a seguir, que desde 2015 temos vindo a assistir a um aumento gradual neste setor. Até porque uma das marcas de água do secretário-geral do PS é a própria ferrovia e, portanto, desde a abertura de linhas, a requalificação de linhas, a abertura das oficinas de Guifões, a reabertura de cursos técnicos de manutenção de ferrovia, tudo neste período para a aquisição de material circulante, que é algo que já não acontecia desde os anos 90. Portanto, nós não podemos dizer que não foi feito um investimento. Quando comparado nos últimos 8 anos, tínhamos investimentos na ordem dos 100 milhões e em 2023 temos 500 milhões de investimento nesta área. Portanto, eletrificou-se também na totalidade a linha do Minho. Fizeram-se 2 concursos para a aquisição de material circulante. Lançou-se a linha de alta velocidade. A mim não me parece que não tenha sido feito um investimento neste setor. Claro que há muito mais a fazer e neste caso, no que toca ao nosso quadrilato, obviamente que a linha ligar Braga a Guimarães é prioritária, já devia ter acontecido e não ter acontecido mais cedo foi um erro. Eu também não queria fazer aqui a defesa do governo do PSD, mas o próprio governo já assumiu que quer seguir as pisadas do governo anterior e, portanto, é preciso melhorar as infraestruturas que servem esta mobilidade, não é? Isto é um dos eixos deste novo governo, está inclusivamente no programa do governo, e tudo isto é determinante para melhorar a vida dos portugueses, transportes públicos, etc. Porque isto tudo constitui um ponto essencial, como o Rui dizia no início. Porque se nós tivermos boas linhas e bons acessos de mobilidade, se calhar começamos a deixar o carro em casa e começamos a apostar efetivamente no que é necessário, nos veículos verdes, etc. Este governo também deixou aqui um aviso e também importa esclarecer de futuro, quando chegarmos a esse debate, que é a concorrência nos serviços da CP. E atenção, eu não vejo a concorrência como algo negativo, mas é importante percebermos qual é que é a importância que a CP tem hoje para o país, sendo uma empresa que neste momento está a dar lucro. Portanto, uma empresa que durante muitos anos deu prejuízo, que não tinha nenhum investimento, vemos que neste momento está forte e pujante. E, portanto, é perceber qual é que vai ser este papel no futuro, mas também, não só falando de ferrovia, também é importante percebermos na questão de, por exemplo, passarmos para os autocarros, neste caso. A TUB e o município não sabem bem o que fazer em relação ao dinheiro que pediram ao governo para inscrever no PRR, porque em relação ao BRT nós não temos programa, não temos projeto, não temos nada, neste momento não conseguimos vislumbrar rigorosamente nada, e isto causa um transtorno enorme. Nós queremos avançar, mas não sabemos bem como, não é? Não estamos a ver. São 2 linhas já, não é? São 2 linhas agora. Mas no final não há aqui um vislumbre na totalidade do que é que isto poderá ser. Nós sabemos que a cidade neste momento está o caos, temos trânsito em todo o lado, as vias não estão nas melhores das condições, os TUB não estão a oferecer os serviços que deveriam estar a oferecer, são imensos relatos de atrasos, de autocarros que passam as linhas e nem sequer param, e portanto é importante também olharmos para este setor. A ferrovia é extremamente importante, não só por tudo que já foi aqui falado, tendo em conta também a linha de alta velocidade, que é um projeto que está há anos no papel e que nunca do papel saiu, e se calhar foi uma das coisas, de um dos bons presentes que o anterior governo do PS deixou a este novo governo. Mas também é preciso olharmos para outros setores e percebermos onde é que podemos mesmo investir para mudar aqui um bocadinho este vício dos carros. Muito bem, em relação ao BRT, creio que estão definidas duas linhas, não é? Uma a passar pelo São 2 linhas para até à estação, universidade. São 2 linhas agora com o PRR e depois mais para a frente, obviamente, provavelmente sujeito a algum outro concurso a fundos, mais 2 linhas. Só dar aqui uma resposta, que é a questão do ser necessário uma concorrência à CP, a mim parece muito simples, que é a CP pode dar lucros, a CP pode ter os melhores resultados económicos. Mas repara que eu não estou contra. Calma. Agora, a verdade é esta, que é os utilizadores da CP vão constatando que o serviço da CP tem piorado ao longo do tempo. E a questão é exatamente esta, que é quando existe concorrência, existe a necessidade de que o serviço também acabe por,
não só a questão de regular os preços, mas também a questão de poderes oferecer um melhor serviço. Mas, se calhar, em vez de estarmos a pensar na concorrência, podemos pensar em investir ainda mais para tornar essa empresa mais viável. Acho que a questão de... A concorrência é sempre bom. Não. Nem sempre. Não. A questão de investir, e muitas vezes o Partido Socialista fala em investimentos, e é até em todo o lado, inclusive em todas as áreas, é saúde, educação, tudo. E fala no investimento como se fosse algo milagroso e, portanto, eu investi e, portanto, resolvi o problema. Não é bem assim, porque a CP, e efetivamente a CP também recebeu os seus investimentos e eu não tiro o mérito disso, não tiro o mérito de... Não é mau investirmos nos produtos ou nos serviços ou nas empresas, não é todo o que eu quero dizer. Tirar um monopólio também. Sim, não, mas o ponto é, quando tu investes, tens de perceber assim, ok, qual é que foi efetivamente o retorno, e no caso, o objetivo final da CP é efetivamente prestar um bom serviço. E, portanto, isso não foi cumprido, inclusive com as greves e etc. Tivemos várias provas de que isso não foi de todo concretizado. Depois falávamos daqui dos autocarros e neste momento aqui em Braga temos no caso a Ave Mobilidade e a Cava de Mobilidade, que têm tido muitos problemas. Também acho que era importante os municípios que participam também mostrarem alguns resultados. Eu, pelo menos, da minha parte, não consegui ver provavelmente uma baixa de preços, enfim, que foi, acho eu, também seria efetivamente a melhoria da qualidade do serviço. Eu, sinceramente, não utilizo propriamente a mobilidade, por exemplo, a minha irmã já utiliza diariamente, e portanto eu não acredito, sinceramente, que tenha havido uma diferença estonteante na qualidade dos serviços, que era o que na altura também se falava, por exemplo, em colocar Wi-Fi em todos os autocarros, que era... Pelo menos na altura e nos vídeos de apresentação mostrava-se que seria imediato, não foi, e de todo, e até porque já vamos em quase, meio ano, já 8 meses de projeto e ainda não se viu efetivamente o resultado dessas promessas da melhoria efetivamente da qualidade. Vejo muitos autocarros muito antigos e que também poluem muito e que não oferecem todo um bom serviço e também não, acabam por ser muito caros e não são rentáveis. E, portanto, também neste aspecto dos autocarros, existe muita coisa a melhorar e nós aqui na nossa zona temos essa prova, lá está, com a Cava de Mobilidade, mais próxima de Braga, e com a Mobilidade, de certa forma, para as pessoas de outras zonas do distrito. E depois, efetivamente, nós conseguimos entender é que, e até é uma das coisas que é mais criticada no Pedro Nuno Santos, e bem, porque ele herda, de certa forma, ele neste momento tem uma pasta que teve, que efetivamente não lhe deixa boas lembranças, até porque não correu todo bem. Embora, e apesar de, como dizia aqui, ter existido um investimento, e eu não retiro esse mérito de ter existido um investimento, não se conseguiu, por exemplo, aumentar a oferta, não se conseguiu chegar a novos locais, que também é muito necessário, lá está para a questão do rejuvenescimento do interior. Não se conseguiu, por exemplo, reduzir os valores do bilhete com uma elevada expressão. Eu tenho a ideia que existiu efetivamente uma descida, não vou negá-la, mas não foi com a expressão que é necessária para efetivamente deixarmos de utilizar o carro para utilizar a ferrovia. E depois há uma questão que acaba que parece-me que foge muito aos governos, e isto é a todos, que é, não existe e nem nunca existiu uma competição real na ferrovia, e mesmo na questão da mobilidade no geral. Em Portugal nós temos muito a ideia de que existe e tem de existir apenas uma empresa e que toda a mobilidade tem que ser pública. E muitas vezes, e como vemos noutros países na Europa, temos uma lista interminável, que mesmo a nível da ferrovia, que às vezes parece-nos muito complexo haver uma competição com a mesma enfim, qualidade, digamos assim, como há nos autocarros, porque é muito mais fácil, não é? Mas mesmo assim isso é possível. E então, em Portugal nós temos que começar a olhar para outros países onde as coisas funcionam com qualidade e olhar para eles como exemplos e dizer, muito bem, vamos importar o que está a funcionar bem e enfim, e de certa forma retirar o que não funciona. Eu fui só aqui porque tinha a ideia da existência do PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, que o governo anterior lançou e que muitos municípios e muitas autoridades de transporte aproveitaram para baixar os preços das tarifas. Vamos para o outro tema, neste Ideias com J de hoje, e voltamos à questão do IRS. Luís Montenegro prometeu hoje, quinta-feira,
que tudo aquilo que foi dito sobre 1.300.000 ou 1.500.000 euros foi tudo muito bem explicado, e disse que amanhã irá clarificar ainda mais aquilo que falta clarificar sobre o que foi dito acerca do IRS, das receitas do IRS. Sim, a questão é exatamente esta, não há mentira alguma. A coisa está bem expressa no programa da AD, como está bem expressa no próprio programa do Governo, e foi bem expressa pelos próprios intervenientes, que é relativamente às propostas, ao orçamento a 2023, no fundo, que era uma proposta que já vinha desde agosto de 2023, foi apresentada em setembro, que depois foi novamente apresentada ao Orçamento de Estado, que o PS depois, para o Orçamento de Estado, acabou por ter uma proposta mais reduzida daquela que era a nossa, e nós mesmo assim viabilizámos porque era uma redução de impostos. E a questão é exatamente esta: nunca houve a mentira de dizer nós vamos reduzir agora 1,5 milhão no IRS. Não, e a questão é esta, que é a redução fiscal não passa apenas e só pela redução do IRS, ainda vêm aí as propostas do IRS jovem, ainda vêm as propostas da questão dos prémios de trabalho, ainda vêm as propostas da habitação com isenção de imposto de selo e de imposto de selo e de IMI, e a questão de IMI não, de IMT, e a questão é exatamente esta, que é a carga fiscal que se fala aqui. A redução de carga fiscal passa por tudo isto, não passa apenas e só por este número de 1.500.000, que no fundo, supostamente, é 1.300.000. Era só 200 milhões. Era só 200 milhões da parte do PSD. Passa muito mais por todo um resto de iniciativas fiscais que ainda vão ao Parlamento e serão aprovadas em Parlamento. E aí sim, o grande combate, a grande luta pela redução de impostos, que é efetivamente necessário. Ambiguidade alguma. Acho que há má vontade de alguns partidos de interpretar as questões. Portanto, que a verdade é uma. Até à capa do Expresso, e esta notícia, tudo o que se falava não tinha dado ruído algum. Honra seja feita que a Iniciativa Liberal no Parlamento foi quem levantou. Foi só a Iniciativa Liberal. É verdade. Não, e a Iniciativa Liberal muito na tónica do que queremos mais do que propriamente reduzir 200 milhões de euros. Conclusão que não havia 1.500 na questão do IRS a mais. Não, havia só 200 milhões a mais. Mas a questão é esta, que é, a questão é factual. É acumulativo com aquilo que foi a proposta de 2024 do PS. Nunca foi dito que era mediante 2024, mas sim mediante 2023. E a questão é exatamente esta, que é, eu acho que também existe muito má vontade, desculpem lá, dos partidos de entenderem que sempre foi dito, aliás, isto foi a fact-checking ao polígrafo, e a questão é esta, foi comprovado que realmente sempre foi dito que era mediante 2023. E a questão é exatamente esta, que é, o que eu acho mais engraçado é que estamos aqui a debater mais se quem tem mais crédito nisto, na redução do imposto, é o atual governo ou o passado, quando honestamente qualquer redução neste momento a nível de impostos, seja maior, seja mais pequena, é importantíssima, porque eu acho que tem de ser maiores ainda, porque a verdade é esta, tivemos 8 anos em que os impostos aumentaram, a carga fiscal aumentou, tudo com a desculpa da guerra na Ucrânia, e a verdade é esta, que os encaixes financeiros em nível de impostos do governo passado foram de 33 mil milhões de euros, em que só 5 mil milhões de euros foram de IRS. Ou seja, não estamos aqui a receber aulas de ninguém de redução de impostos. E a questão é exatamente esta. Houve uma redução de impostos em 2024, achámos muito bem, votámos favoravelmente, quando nós anteriormente já tínhamos apresentado 2 vezes a nossa proposta de redução de impostos e pelas 2 vezes foi chumbada. E quando foi apresentada pelo PS, apesar de não ser o montante que nós achávamos que deveria ser,
aprovámos, porque era uma redução de impostos e faria diferença no bolso dos portugueses. E a questão é exatamente esta, que é, o que mais importa aqui é, queremos ou não reduzir os impostos em Portugal. Queremos ou não tirar a carga fiscal do bolso dos portugueses, da vida dos portugueses, que tanto sufoca os portugueses hoje em dia. Queremos ou não que os nossos jovens tenham mais acesso à habitação através de retirando este peso do IMT e do Imposto de Selo. Queremos ou não que os nossos jovens paguem menos de IRS. Queremos ou não que a população em geral pague menos de IRS. Queremos ou não, cada trabalhador consiga receber, sim, o que realmente merece, até em prémios de produtividade. Estava-me a falhar a palavra. Queremos ou não. Eu acho que todos os partidos no fundo querem isto e acreditam nisto. Eu não percebo porque é que o debate passa muito mais pela mesquinice de que afinal são só 200 milhões de euros e não os 1.500 milhões de euros, quando não é verdade. A questão é exatamente esta. É acumulativo. O nosso valor sempre foi acumulativo com a redução de 2024 e a questão é exatamente esta. Eu não percebo porque é que o debate está a passar por isto e não por aquilo que realmente importa. Parece muito mais uma guerrilha entre partidos com o governo, tentar descredibilizar o governo, do que propriamente estarmos a ser sérios. Não estamos a ser sérios, vamos ser honestos. Inês Rodrigues, a oposição viu a árvore, não viu a floresta? Não, eu só um bocadinho à parte, eu gostava de ter visto esta leveza quando o PSD andou a gritar a bandeiras despregadas que era dono da paternidade das alterações das mudanças de IRS jovem. Pronto, agora perante o mesmo exercício não tem a mesma atitude, mas pronto, enfim. Não há dúvidas nenhumas. Podemos dizer aqui que o PSD não mentiu, não, omitiu. E quando chegamos ao ponto que até os próprios comentadores afetos ao PSD se sentem enganados, quando o mais insuspeito de todos, que é o José Gomes Ferreira, vem dizer na SIC Notícias que se sente enganado, acho que efetivamente toda a gente foi enganada. O PSD promete um choque fiscal, que é 6 vezes inferior ao que ele supostamente diz que seria para fazer. Isto é factual. Não foi um choque fiscal, é uma redução de impostos. Ana, é assim, acho que temos que ir buscar as coisas da forma mais correta possível. O que está neste momento impresso em sede de IRS, ou as mudanças em sede de IRS, 90% já estão inscritas no Orçamento de Estado pelo PS. Aliás, o Ministro das Finanças foi confrontado com esse mesmo argumento na RTP quando deu a sua entrevista. Porque a fatia mais grossa dessa redução estava impressa já no Orçamento de Estado. Ele mesmo disse que não era bem um choque fiscal. Não, mas é que o que Luís Montenegro promete é choque fiscal. Falou sem alívio fiscal, a palavra choque. É um bocado. Comparar diferente. 200 milhões aos mais de 1.300 que já estão lá impressos, se calhar, efetivamente, as coisas não foram bem feitas. Portanto, o PSD pode não ter comunicado bem, eu aceito qualquer desculpa. Agora, não me digam que sempre foi tudo bem feito e que sempre foi tudo muito bem explicado, porque não foi, porque as pessoas sentem-se efetivamente enganadas. Aliás, insuspeitos são, ainda mais, Iniciativa Liberal, que quando chega ao Parlamento questiona efetivamente sobre isto, não obtém resposta sobre este facto, que pede mais e quando se vai fazer as contas, efetivamente é bem menos do que aquilo que eles estavam à espera. E, portanto, as coisas não foram bem geridas. Mais vale a pena dizer, não foram bem geridas, vamos trabalhar para melhorar, nós aceitamos essa proposta, a proposta do PS até é boa, mas vamos trabalhar para conseguir melhorá-la, do que dizer que não, e que são os pais de toda esta medida, porque não são. 90% do que lá está é do PS, e o PS não está aqui a fazer gala de que é uma medida deles, é apenas e só porque as coisas não foram bem geridas, a informação não foi bem dada. Os portugueses têm todo o direito de se sentirem enganados, porque o PS, se ninguém tivesse dado conta disto, e eu consigo perceber que é uma coisa tão básica como fazer contas, as pessoas tomaram este estado de graça e aceitaram. Porque o que ia acontecer no final é que quando se fizesse esta redução e quando as pessoas sentissem este alívio nas suas carteiras, o PSD o que iria fazer era se ir para a rua e dizer nós baixamos X. Esta é a nossa proposta. Não iam dizer que 90% ou 88% tinha sido o PS. Portanto, nós precisamos ser sérios no que estamos aqui a trabalhar.
é uma redução de 200 milhões, certo? Mas toda a outra redução não é proposta do PSD e era melhor ontem. O ministro que foi, eu consigo compreender que o ministro das Finanças tenha tido outros compromissos. Eu não sou daquelas pessoas que diz que é uma vergonha não ter aparecido. Ele tinha compromissos assumidos com instituições lá fora e, portanto, tinha que cumprir os seus compromissos. Mas teria feito melhor serviço o ministro que foi lá dar a cara pelo governo ter assumido isto e não assumiu. E nós estamos a ser sérios que estamos a trabalhar. Vai haver uma redução de IRS. As pessoas já o começaram a sentir em janeiro de 2024. E o que vão sentir mais para a frente não é nem perto nem de longe o que a AD andou a anunciar durante toda a sua campanha. Aliás, Pedro Nuno Santos, no seu debate com Luís Montenegro, e quando está na internet não se esquece, falou inclusivamente disto, falou do choque fiscal, falou do que iria acontecer ao longo dos 4 anos da legislatura, e Luís Montenegro refuta a dizer que os valores não estão corretos. Se calhar era melhor fazerem as contas todas outra vez e perceber que as coisas não correram bem. Assumir, como o PS já cometeu muitos erros e teve que os assumir e teve que seguir em frente. Mais vale o PS assumir e segue em frente. Muito bem, amanhã vamos chegar a saber mais sobre esta questão dos impostos, até porque vai haver um Conselho de Ministros e vão ser anunciadas algumas decisões em matéria do carga fiscal para os portugueses. Pode ouvir o Diogo Silva nesta matéria? Iniciativa Liberal? Sim, não, neste tipo de debates nós entendemos é que existem 2 partidos e os maiores na Assembleia da República que não têm qualquer tipo de ambição e depois lutam, digamos assim, para perceber, não, tu tens menos ambição que eu, não, eu tenho mais ambição que tu. E portanto, existem 2 partidos que efetivamente não conseguem baixar impostos a sério, digamos, deixemos-lo assim dito, que fica melhor. E depois, efetivamente, anda-se aqui, tem que vir a Iniciativa Liberal fazer contas, e daquelas bastante básicas, e explicar que as coisas não são bem como pareciam ser. E efetivamente foi uma grande desilusão para mim do PSD, se bem que era uma daquelas coisas que se dizia, isto é uma das várias coisas que distingue o PSD da Iniciativa Liberal, que durante a campanha questionava-se muito isso, de existe efetivamente uma diferenciação entre a Iniciativa Liberal e o PSD, claro que sim, e neste tipo de matérias notamos uma grande distância. É que o PSD é um partido que muitas vezes tem medo de ter ambição, e por isso é que a Iniciativa Liberal faz tanta falta no Parlamento e no xadrez político. É que esta ambição que a Iniciativa Liberal tem, não há nenhum outro partido que a tenha. E depois, como não conseguem assumi-la, de certa forma, acabam por depois esconder-se atrás de contas um pouquinho mal feitas e de comunicações com escolhas de palavras que muitas vezes são boas ou são más, isso também não é o que eu quero questionar. E, portanto, entramos aqui numa discussão de será que esta palavra significa ou não um choque ou qualquer outra coisa. Depois temos aqui, de certa forma, nisto que foi apresentado pelo PSD, nestas medidas, uma discriminação de quem tem mais de 35 anos. Eu acho sempre engraçado quando tentamos designar a palavra jovem para uma certa idade. E o que o PSD fez foi isso, manteve-a. Até aos 35 anos é jovem, 35 anos e um dia deixaste de ser jovem. E, portanto, esta diferenciação tão grande na carga fiscal de quem tem 34 anos e de quem tem, sei lá, por exemplo, 36, a mim parece-me ridícula. E, portanto, nós temos efetivamente de baixar os impostos a todos os portugueses. E eu percebo que existiu, não vou dizer que não existe uma baixa de impostos para quem tem mais de 35 anos, mas não é suficiente. E ainda por cima, estas pessoas que têm mais de 35 anos sofreram tantas coisas que por vezes até me deixa chocado que nunca pensemos nelas. E eu até trago aqui um caso que foi referido pelo Carlos Guimarães Pinto no Parlamento, que é uma pessoa de 40 anos, que já tem bastante mais idade do que os 35 anos, que é o limite que o PSD faz para os jovens. E depois, para estas pessoas de 40 anos, as pessoas de 40 anos passaram, por exemplo, por Sócrates, na sua idade, enfrentaram a Troika, depois, e quando já estavam a tentar, digamos assim, de certa forma, recompor a sua vida, que é nos anos, sei lá, por exemplo, vamos dizer aqui 2017, 2018, 2019, que o país começa a ter uma retomada, vem a crise pandémica, depois da crise pandémica temos uma crise inflacionista e mesmo assim nunca pensam nessas pessoas. E portanto é preciso reduzir os impostos para todos os portugueses, sem tentar, efetivamente, podemos até dizer, é preciso ajudar um pouquinho mais os jovens. Uma pessoa de 36 anos, que passou por isto tudo que eu acabei de referir, uma pessoa de 40 anos, não pode ter de todo uma carga fiscal tão elevada. Ainda mais nós sabendo que hoje em dia nós somos o país da Europa, está hoje a comprar a sua primeira casa, está hoje a formar uma família, está hoje, por exemplo, a casar.
qualquer coisa. E portanto nós temos de entender que estas pessoas também de certa forma estão a começar a sua vida de efetivamente longe dos seus pais ou longe da sua família. E portanto nós também temos de lhe dar condições e no caso uma carga fiscal mais baixa, de forma a que estas pessoas consigam efetivamente crescer em Portugal e que depois não emigrem, que é efetivamente o que nós temos hoje, é todos os jovens imigram para os países liberais. Muito bem, não sei se querem acrescentar algo mais, senão iríamos passar para o último assunto, e que é desta semana e que é de ontem, que tem a ver com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que considerou que as conclusões tiradas pelo Ministério Público são uma mão cheia de nada, e leva-nos a refletir sobre o papel do Ministério Público, o papel da investigação que é feita, tudo isto levando, Inês, à queda do governo, do Partido Socialista. Leva-nos a refletir até numa coisa maior, macro, não é? Que é o próprio estado da justiça em Portugal. E ao dia 18 de abril de 2024, estou mesmo muito arrependida que António Costa não tenha colaborado com o Rui Rio, ou o Rui Rio com António Costa. Isso depende de cada leitura, para fazermos uma reforma estrutural na justiça portuguesa. Porque o que acabámos de assistir ontem foi um acórdão do Tribunal da Relação completamente demolidor, que diz que o Ministério Público baseou as suas narrativas em conjecturas, conclusões, especulações a partir de chamadas telefónicas. Chamadas telefónicas essas que são ilegais, por sinal, porque o próprio acórdão menciona isso, que desde 2019 estão a ser feitas diligências e investigações por órgãos de polícia criminal incompetentes e que foram promovidos pelo Ministério Público essas escutas de forma ilegal. E, portanto, temos um ministro que passou 4 anos a ser ouvido, conversas privadas, profissionais, uma invasão total da sua vida privada, para nada, não é? E atenção, este recurso do Ministério Público foi recusado de forma unânime. Portanto, todos os juízes concordaram que não havia nada para andar, não há indícios de crime. Há ainda o célebre parágrafo, não é? Do Exatamente. Todas as alusões ao Primeiro-Ministro não são concretizadas, não há matéria de facto. Aliás, em relação a João Galamba, dizia uma coisa que até parece nunca antes vista em Portugal, que são que as escutas demonstram empenho e vontade política em impulsionar todo o processo administrativo. Facto que a relação compreende, uma vez que a empresa em causa tinha investido 160 milhões de euros e pretendia investir 2 mil milhões e o processo estava parado há 2 anos. Portanto, devemos um Tribunal da Relação dizer que há vontade política de um político, de um ministro em exercício, não é? E há outra coisa que este acórdão mostra, que é a necessidade premente de regulamentarmos o lobby em Portugal. E andamos a adiar esta conversa há anos. Este acórdão analisou ainda os recursos de Diogo Lacerda Machado e de Vítor Scária, que neste momento estão com TIR. Portanto, os outros que em novembro ou em dezembro tiveram 6 dias detidos, saíram cá para fora sem qualquer indício de crime, nomeadamente um autarca que foi preso à frente dos filhos e da esposa. E neste momento não temos nada, e temos a Procuradora-Geral da República em silêncio. E se já era importante ela ter falado na altura em que saiu um parágrafo, e podemos aqui discutir sobre os motivos que levaram à queda do governo, seja os envelopes de 75 mil euros no gabinete do chefe de gabinete, que é totalmente condenável, e António Costa veio a público pedir desculpa sobre isso, porque era a única coisa que tinha para fazer. E, portanto, isso não há desculpa possível. Mesmo que agora Vítor Scária fique com TIR, não há justificação para ter 75 mil euros em caixas de vinho, isso é uma vergonha. Mas efetivamente não podemos retirar daqui que aquele parágrafo é demolidor. E qualquer primeiro-ministro, o que se espera é que, existindo um parágrafo em que alude a possibilidade da ocorrência de um crime, que ele não se demita. E eu espero isso de qualquer ministro, seja do PS, seja do PSD, seja de qualquer governo que esteja em atuação. Era o mínimo que devia ter sido feito. E, portanto, passados estes meses todos, não vemos nada, vemos crimes que não existem, tiros ou medidas de coação alteradas, um ministro em que fica comprovado que tinha vontade política em realizar o seu trabalho. Vemos ainda uma parte no acórdão que refere que há um apenso com 2 volumes, com mais de 1000 páginas de recortes de revistas e jornais, que isso não é prova nenhuma. Mas esta posição do Tribunal da Relação de Lisboa foi sobre a interpretação das escutas feitas pela polícia, pelo Ministério Público, e não sobre propriamente a investigação.
mas que diretamente tem a ver com a investigação. Porque nós também avaliarmos aqui do ponto de vista do António Costa, que não está diretamente ligado, mas faz-se alusão a um parágrafo, se não existe crime, também não pode existir nada de errado em António Costa. E há aqui outra questão, para mim, ainda mais grave. Nós sabemos que o Supremo Tribunal tem competência para investigar este caso, sendo ele Primeiro-Ministro. Mas atenção, supostamente o crime que se alude ou o possível crime que possa ser eludido neste processo terá sido desempenhado durante o curso das suas funções enquanto Primeiro-Ministro. Não tinha que descer ao TCAP. E, portanto, eu tenho muito receio que nós no futuro vejamos que este processo fica concluído no dia em que passar a possibilidade de António Costa ir para algum cargo europeu ou de algum cargo aqui em Portugal e que seja este o estado da nossa justiça. Portanto, há uma frase de alguém muito conhecido, que agora nem me estou a lembrar do nome, peço desculpa, mas que há várias modalidades de estados, não é? E este é o estado a que chegamos. Portanto, temos a Justiça a ser chacota nacional, uma Procuradora-Geral da República que não fala, não diz nada, um Presidente da República que diz que possivelmente teremos um português no Conselho Europeu, quase como se estivesse aqui a gozar o prato, e temos um Primeiro-Ministro que teve que se demitir, uma crise política que levou a estas eleições, mas os portugueses escolheram e está escolhido, não me cabe a mim julgar a escolha dos portugueses, mas que todos estes processos desencadearam nisto. Curiosamente, esta foi uma semana em que um ex-dirigente do Partido Socialista também atacou a justiça, do José Sócrates, não é? Que também veio ao terreiro também. Já não é dirigente do Partido Socialista há muitos anos. Nem militante é. Isso, um ex-dirigente do Partido Nem militante é. Convém fazer essa diferenciação. Vamos perceber a vergonha. Lá. Nem militante é. Passado é passado. O que importa agora é o presente. Diogo. Não, eu acho que em relação aqui à Operação Influencer, muitas coisas se podem questionar e se houve menos envolvimento, se houve ilegalidades, isso aí eu acho que primeiro cabe totalmente à Justiça. Depois, efetivamente, como a Inês disse, efetivamente tem de eu acho que a Procuradoria-Geral da República deveria ter tomado algum tipo de posição. No mínimo vir dar algum tipo de esclarecimento, mas não fosse, enfim, qualquer coisa. Eu nem sei bem o que é que posso pedir, mas dizer, não, também não digo só dizer boa tarde, não é? Mas assim, algo do género. E portanto também não termos nenhum tipo de resposta não me parece de todo, mesmo que até haja um tipo de razão, e que, até porque isto não é nenhuma decisão final. E portanto nós temos também de perceber quando são decisões finais e posições finais e quando elas são provisórias, que é o caso. E portanto acho que nós temos de, primeiro lugar, pensar como é que está a nossa justiça, porque se isto acontece, e também não sou a favor de todo que quem tem pelouros públicos que seja atendido na justiça de forma mais rápida e que os casos sejam resolvidos de forma mais célere. Mas o que eu quero demonstrar aqui é, ao ponto que, e se falávamos do Estado, ao ponto que o país chegou de tanto tempo para tomar uma certa decisão, não termos qualquer tipo de tomada de posição. Parece-me que está toda a gente muito perdida. Temos sinceramente uma justiça que não funciona não só para quem tem cargos políticos, mas como para ninguém. Muitas vezes uma justiça que nem meios tem para trabalhar com as devidas condições, e depois muitas vezes também não damos o tempo que devemos dar à justiça. Mas como diziam aqui e bem, efetivamente o António Costa de certa forma neste momento quer andanças europeias. E portanto, entrando nesse tema, efetivamente uma decisão rápida e digamos assim, ilivá-lo de qualquer tipo de culpa, seria bom, não é? De certa forma. Se também, e efetivamente ela tem toda a razão, se descobrirmos que efetivamente isto foi tudo uma confusão e que nada disto é realidade, e também não consigo muito bem discernir aqui o que é que pode ser mentira e como é que podemos classificar as coisas. Se efetivamente um dia descobrirmos que isto tudo não passou de uma confusão, será péssimo, até mesmo para a nossa reputação internacional, de certa forma os restantes países europeus olharem, Portugal não tem mesmo justiça, se confundem este tipo de coisas assim, que a mim parece-me um bocadinho básico. Bem, nem quero imaginar o que será de uma pessoa que não tenha qualquer tipo de reputação a nível nacional, ou seja, não tem qualquer tipo de cargo político, nada desse tipo de coisas, como será a justiça para esse tipo de pessoas. E nós também temos de pensar não só na decisão que será tomada e no que continuará a ocorrer nesta investigação, mas também, de certa forma, refletirmos acerca de como vai a nossa justiça. Muito bem. Ana, para terminarmos, não sei se depois ainda queres acrescentar algo mais, porque foi ela que lançou o tema, mas de qualquer maneira, para irmos até ao fim. Sem qualquer problema. Bem,
É obviamente uma notícia que volta a fragilizar aquilo que é a justiça em Portugal e volta a ser mais um escândalo, no fundo, daquilo que é a justiça em Portugal. Eu lembro-me que na altura, por acaso acho que na altura que o antigo ministro António Costa se demitiu, até fui eu que vim cá, e acho que cheguei a dizer que ele muito provavelmente sairia pela porta pequena, mas voltaria pela porta grande. E com isto o que eu quis dizer foi... Primeiro, eu acho que há mais do que motivos para a demissão do António Costa quando há uma revista à residência oficial do Primeiro-Ministro, coisa que nunca tinha acontecido na história, e foram encontrados ainda por cima os 75 mil euros na sua residência oficial, escondidas. A questão é exatamente esta, que é motivos políticos houve para a admissão, e isto não se pode separar daquilo que foi o parágrafo. Isto pode-se separar daquilo que foi o parágrafo. Eu nunca achei que o António Costa se demitisse e devesse demitir por causa do parágrafo. Eu sempre achei que o António Costa se devia ter demitido e que as questões que devia ter alegado era exatamente a situação da revista e dos 75 mil euros escondidos. 75.800 escondidos na residência oficial do Primeiro-Ministro. Isto sim são situações graves, acumuladas àquilo que era o degradar de 2 anos em que era demissões atrás de demissões de membros do governo, acumulado a tudo isto. Isto são questões políticas que devem levar um Primeiro-Ministro a demitir-se, e era a questão política que devia ter sido o motivo de António Costa se demitir. Em vez disso, ele preferiu demitir-se por causa do parágrafo, porque ele sabia perfeitamente que o parágrafo não tinha solidez, o parágrafo nem o Ministério Público não tinha nada sólido contra ele e que dificilmente o processo ia dar em alguma coisa. E a questão é exatamente esta: demitiu-se com a razão certa para poder sair limpo, poder quase colocar, e pode, porque no fundo acaba por ser suspeito de um processo que nunca teve envolvido nem nada que o pudesse envolver. E as pessoas hoje em dia, muito provavelmente com esta notícia, o que pensam então para que é que o governo foi abaixo? Quando a razão efetiva do governo ir abaixo nunca devia ter sido esta, devia sim ter sido os motivos graves pelo que aconteceram antes do próprio parágrafo. E a questão é exatamente esta. Uma coisa é a demissão por causa do parágrafo, as consequências por causa de um parágrafo de um comunicado do Ministério Público que levanta suspeitas sobre a integridade da pessoa em causa. Sim. Outra coisa é ter sido encontrados quase 66 mil euros. Consequências políticas seriam naturalmente diferentes. Eu concordo em absoluto que os 75 mil euros são gravíssimos e mereciam consequências públicas ou políticas, não, mas é assim, o parágrafo não pode impedir uma recandidatura. O parágrafo não é uma questão de sumenos. Não é? Nós não podemos passar a vista grossa a um parágrafo daquela magnitude. E eu reforço, qualquer primeiro-ministro de qualquer governo, de qualquer partido com aquele parágrafo, eu, para mim, assumi que teria que ter a mesma atitude que teve António Costa. Ponto. Porque até, como o próprio Diogo disse e bem, até a nossa reputação lá fora que está aqui em causa. E, portanto, não é uma questão de sumenos. Em relação aos prazos, eu acho muito bem que a Justiça tome o seu curso normal e tome os seus tempos normais, mas sabemos que esses tempos estão estipulados na lei. Da mesma forma que eu não acho compreensível que no caso que envolveu o Presidente do Governo Regional dos Açores, ou da Madeira, desculpem, terem estado 7 dias, salvo erro, se não forem mais, detidos sem interrogatório. Isso não é normal. No Estado de Direito não é normal. E, portanto, eu pessoalmente, sendo militante do PS e sendo uma admiradora confessa de António Costa, por mim ele teria solicitado logo ser ouvido. Escolheu não o fazer, terá as suas razões e eu, de certa forma, percebo, porque deixa de ser Primeiro-Ministro e agora sim vamos solicitar a minha audição. Não quero influenciar, nem quero abrir a possibilidade de que digam que eu pedi e que fui ouvido mais cedo por ser Primeiro-Ministro. Mas as coisas têm prazos.
E não podemos estar aqui ad eterno à espera que o TCIAB faça o seu trabalho. Porque veio, não sei se foi no Expresso ou no Público, ontem, que ainda nem sequer há um juiz atribuído a este processo. Isto é gravíssimo. E é com António Costa como seria com qualquer cidadão português. As pessoas têm direitos e também têm deveres. E isso cabe a toda a gente. Muito bem, queria agradecer a vossa presença aqui no Ideias com J, ao Diogo Silva da Iniciativa Liberal, à Inês Rodrigues da Juventude Socialista e à Ana Macieira da Juventude Social Democrata. Voltamos hoje a 15 dias, para a próxima quinta-feira não há programa, vamos celebrar o 25 de Abril e dizer também que o programa pode ser escutado ao sábado, pouco depois das 9 da manhã, fica em podcast na página da Rádio Interaminho e também no canal Facebook do jornal Correio do Minho.